Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também aqui embaixo você pode conferir nossas novidades nas redes sociais. Não deixe de acessar. Bom, recentemente o mundo assistiu, entre perplexo e surpreso, à divulgação do resultado do plebiscito que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Em uma votação apertada, pouco mais da metade dos eleitores britânicos optaram pela saída do bloco, que foi construído após o fim da Segunda Guerra Mundial. A princípio, o Brasil não deverá ser muito afetado diretamente. A participação do mercado britânico representa apenas 1,5% das nossas exportações. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota dizendo que o Brasil respeita, mas não comemora a decisão e que o projeto da União Europeia é o mais avançado processo de integração econômica e política existente. Para além das questões econômicas, a decisão pode também interferir na vida dos brasileiros que vivem lá no Reino Unido com passaporte europeu ou os que são parentes de cidadãos europeus. Então, no programa de hoje aqui, ao longo dos próximos 25 minutos, vamos discutir as repercussões desse momento histórico. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a especialista em União Europeia, Ana Paula Rodrigues, que é professora de Defesa e Gestão Estratégica da UFRJ. Bem-vinda, professora. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Obrigado a você pela presença. E também conosco aqui no estúdio está o José Luiz Niemeyer, que é coordenador de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais do IBMEC Rio. Bem-vindo, professor, mais uma vez. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite, tudo bem. Obrigado a você pela presença. Você em casa aí, como sempre, é nosso convidado para ouvir nosso bate-papo aqui e refletir aí do outro lado da tela também. Bom, para a gente começar do princípio que muita gente se pergunta, né? A gente começou a receber as notícias aqui no Brasil sobre a votação nos últimos meses. Quem não acompanha tão de perto as questões de notícias internacionais pode ter perdido o início da história e se pergunta por que houve essa decisão. Afinal de contas, o bloco União Europeia parece um bloco consolidado. Por que um país tão importante quanto o Reino Unido decidiu colocar a prova aí para uma votação, plebiscito, em votar em sim sair ou não sair? Por que, Ana Paula, que foi criado esse plebiscito com a possibilidade e agora o fato de saída da União Europeia do Reino Unido? Bom, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o Reino Unido ele sempre teve uma posição diferenciada dos outros países da União Europeia. Então, em várias questões, o Reino Unido participava em alguns quesitos. Por exemplo, o Reino Unido participa da União Monetária, mas ele não adota o euro como moeda. E ele permanece com a Libra. Permanece com a Libra, exatamente. E na questão migratória, ele faz parte do contexto da segurança das fronteiras externas, mas no que equivale às fronteiras internas, o próprio Acordo de Schengen, ele não participa do mecanismo de livre circulação. Só explicando o Acordo de Schengen para quem não acompanha, que permite a circulação entre os países. Permite a livre circulação de pessoas entre os países que são signatários desse tratado. Isso sempre causou uma espécie de incômodo entre os países membros e o Reino Unido. E diante de uma crise econômica que a União Europeia vem passando desde o final de 2007, que se acirra em 2008, e a questão migratória, agora essa crise migratória, com a crise dos refugiados, uma crise humanitária também, começa na sociedade inglesa os questionamentos se vale mesmo a pena o Reino Unido está presente no processo de integração. Então, os partidos mais de extrema-direita, extrema-esquerda, eles começam a proferir alguns discursos de saída da União Europeia e a própria população que está sentindo as questões econômicas, ela também começa a se perguntar se vale a pena o processo de integração. E há uma divisão, há uma discussão política, uma divisão política dentro, até mesmo a gente pode perceber dentro do partido do David Cameron. Do primeiro-ministro atual agora no Reino Unido, mas também já com uma data de
de validade aí do seu mandato, né? Exatamente. Que ele já anunciou a saída. Já anunciou a saída. E então o Reino Unido decide pôr à prova do que seria melhor, né? Do que eles entendem que poderia ser melhor, levar essa discussão à população. Agora, pensando nessas considerações que a professora levanta, né, tanto da questão econômica quanto a questão da crise migratória, isso foi levantado, essa questão do plebiscito, Neymar, lá no momento em que o David Cameron, o primeiro-ministro, estava fazendo uma campanha para a sua reeleição também. Então, nesse momento, ele traz à tona para tentar validar junto ao seu eleitorado a questão da permanência ou não. Como é que você vê isso? O momento que foi trazido lá atrás, demorou um tempo até acontecer, de fato, o plebiscito, que foi agora esse ano em que a crise migratória se agravou ainda mais, né? Eu acho que a questão do plebiscito ela é importante, mas existem outras questões que definem esse processo. Primeiro, qual é o nível de aliança entre Estados Unidos e Inglaterra? Vou falar de Inglaterra e não necessariamente de Reino Unido, primeiramente. Porque me parece que o Reino Unido pode ser visto de uma maneira diferente. A agenda do Reino Unido não é a agenda da Inglaterra. A agenda da Inglaterra, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, é de muita proximidade. Acredito que a saída da Inglaterra da União Europeia tenha por detrás uma intenção, vou colocar como geoestratégica, de uma aproximação maior com os Estados Unidos. Talvez a União Europeia, que é o bloco de maior sucesso do ponto de vista do clímax da integração que nós temos, atingiu todas as esferas da integração, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união, chegando a ter, inclusive, um parlamento europeu, conselho de ministros europeu, só não atingiu a política externa de segurança comum. E aí que eu percebo, talvez, uma necessidade de questionamento por parte da Inglaterra do próprio bloco. E uma proximidade, talvez, maior com os Estados Unidos do ponto de vista estratégico. Isso, é claro, que não é uma questão econômica, não é uma questão política, é uma questão futura. A Inglaterra percebendo que estava, talvez, muito neutralizada dentro do bloco, quando nós percebemos o papel de França e Alemanha. Países muito importantes dentro do bloco. Então, do ponto de vista geoestratégico, pode ser que a decisão por parte da maioria conservadora da população inglesa, porque os jovens em Londres votaram pela permanência, mas o interior votou pela saída, quer dizer, aquela visão mais conservadora, mais nacionalista, de garantia de uma soberania da Inglaterra dentro do bloco, tenha pesado muito, e aí uma aliança, uma possível aliança, uma proximidade maior com os Estados Unidos num mundo que é um mundo, na minha opinião, que caminha para um multilateralismo aberto, mas ainda que eu chamo de capenga, muito indefinido este multilateralismo que nós estamos construindo, principalmente no pós-11 de setembro, pós-crise de 2008 e pós-Guerra Fria. Então, a população mais conservadora inglesa deve ter percebido que seria um momento para uma posição mais autônoma com relação à União Europeia e decidiu pela saída. Do ponto de vista econômico é muito grave, porque o homem de negócio inglês, que tinha negócio na França, na Alemanha, na Espanha, vai ter que repensar os seus negócios. Assim também o alemão, o francês e o espanhol, que tinha negócio na Inglaterra. Porque agora as tarifas vão ser diferentes. Na hora que para você poder exportar para a Inglaterra ou a Inglaterra importar da União Europeia, talvez a tarifa não seja a mesma. Não sei se vai valer a pena para aquele homem de negócio, para aquela empresa. Por exemplo, o túnel que liga Inglaterra à França, que vai diminuir muito a demanda por esse túnel, porque agora você vai ter novas tarifas e taxas para poder haver a circulação entre Inglaterra e França, por exemplo. Então, tudo isso vai ser repensado do ponto de vista econômico, deve demorar algum tempo, mas vai ser repensado. Agora, do ponto de vista político, me parece a Inglaterra muito incomodada com uma postura de tendência hegemônica por parte de França e Alemanha dentro do bloco. Isso eu acho que pesou também no eleitorado e também naqueles partidos mais conservadores. A saída da Inglaterra ou a saída do Reino Unido espelha muito o que está acontecendo no mundo hoje. Uma controvérsia entre aqueles que acreditam que as relações internacionais caminham para uma maior cooperação e aqueles que acreditam que as relações internacionais contemporâneas caminham para uma situação menor de cooperação e maior de conflito.
Isso tem a ver com as migrações forçadas que nós estamos observando, tem a ver com o novo posicionamento da Rússia dentro do continente euroasiático. Eu acho que o posicionamento russo, há pouco, por exemplo, com a invasão da Ucrânia, pesou na decisão desses ingleses mais conservadores que optaram pela saída, porque perceberam que o mundo, que o nível de cooperação hoje entre os países pode tender a diminuir. Então, essa combinação, na verdade, de interesses comuns, que parecia que estava numa crescente, agora, a partir do posicionamento da Rússia, volta a criar um antagonismo que não se via nas últimas décadas. Né? Eu percebo muito isso na decisão de parte da população da Inglaterra, em questionar se, num mundo como o de hoje, nós vamos poder ter um conceito de soberania compartilhado, como é uma ideia básica do bloco europeu. Agora é importante o que o professor menciona também em ver quem votou aonde, né? A gente acompanhou essa votação e os resultados de fato, né? Dentro da Inglaterra houve aí uma maciça votação para permanência em Londres, capital, região metropolitana ali. Agora o interior da Inglaterra votando pela saída, e foi onde pesou mais. Agora no restante do Reino Unido como um todo, aí você vê tanto Escócia maciçamente votando para permanência, Irlanda do Norte, País de Gales, enfim, há essa discordância mesmo dentro do Reino Unido, né? Tanto que foi uma votação bem apertada, como a gente já mencionou aqui, quase ali no 51,9% que votou pela saída e 48,1% pela permanência. Agora, no primeiro momento, o que se pareceu ali em relação a notícias econômicas, que foi um revés para a Inglaterra, né? A gente viu aí a Libra se desvalorizando, as bolsas caindo. Nesse primeiro momento, pareceu que não foi uma decisão tão benéfica assim pela votação da saída, professora? Então, são dois pontos de partida. Numa crise, tem sempre os que ganham e tem sempre os que perdem. Na verdade, e aí, indo pela fala do professor, a gente fala mais sobre Inglaterra. Com a desvalorização da Libra, alguns grupos eles vão se beneficiar grandemente com essa desvalorização. Grupos que estão lidando com produtos de exportação, setor turístico. Então, eles se beneficiam disso. Em contrapartida, também há uma perda, porque a Inglaterra, ela fica restrita, ela fica longe do mercado comum europeu. E ela agora, se houver realmente, se efetivar essa saída, ela vai ter que negociar acordos com a União Europeia, já que representa 45% do mercado inglês. Então, ela vai ter que negociar esse mercado, ela vai ter que renegociar com a União Europeia e, na verdade, eu consegui perceber nesse processo ganhos e perdas econômicas. Mas eu acho que ainda está muito indefinido, até porque a questão mesmo da saída do Reino Unido ainda está definido. Eu estive lendo uns relatórios produzidos pelo Parlamento Europeu de que não somente um plebiscito seria suficiente para validar a saída do Reino Unido da União Europeia. Então poderia ser uma decisão que supostamente teria uma possibilidade de ser revertida? Sim, porque vai ter que passar agora pelo Parlamento Britânico e o Parlamento Britânico é favorável pela permanência do Reino Unido. Então a gente tem que esperar um pouco essa saída do Cameron para ver quem entra no lugar. A gente tem a Theresa May, que ela é favorável à permanência Só contextualizando para quem está em casa, David Cameron, como a gente já disse, que é o primeiro-ministro britânico, logo que saiu o resultado da votação popular, aí, votando pela saída, ele, que se posicionava a favor da permanência, declarou que não seria a pessoa adequada, que não se sentia à vontade em ser o primeiro-ministro conduzindo essa saída. Então ele anunciou que sairia aí do cargo, do posto de primeiro-ministro, provavelmente aí em setembro, outubro, né, quando deveria haver a nova eleição da liderança no partido dele. Então está também esse momento indefinido, né? O líder, né, o primeiro britânico, que é o equivalente aí ao nosso presidente, se a gente puder comparar assim, anunciando que vai sair, que não é a pessoa adequada.
Agora, logo depois dessa saída dele já anunciada, a gente vê que muita gente foi pega de surpresa, inclusive muitos líderes que defendiam a saída, que botaram fogo aí para o pessoal ir votar. Lembrando que também na Inglaterra, no Reino Unido, a votação não é obrigatória, era uma votação espontânea dos eleitores que se cadastravam para ir lá e votar. A gente viu que as lideranças que defendiam a saída também estão largando o barco. Niemeyer, eu queria ouvir de você um pouquinho como é que a gente percebe essa, na verdade, condução, talvez, né? Tanto o Boris Johnson, ex-prefeito de Londres, que era um dos que aí votavam e fez campanha aberta, né, pela saída do Reino Unido do bloco, também o outro líder do partido mais à direita também votou e agora anunciou que está saindo. E agora, as lideranças que conduziram essa saída estão abandonando o barco, o que acontece? Em política, muitas vezes se espera o desastre e não se acredita que o desastre virá. Quando vem o desastre, aí o choque é muito grande. Mesmo aqueles que poderiam apoiar esta ou aquela medida começam a ficar com receio, porque a situação é grave. E há um vácuo de poder, não só na Inglaterra. Hoje é muito claro para mim o vácuo de poder em vários países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a candidata democrata, ele não é uma candidata que tem todo o apoio que nós imaginamos. E um outro candidato é um candidato muito complicado. No Brasil, o outro é tão complicado que ela acaba ganhando mais força. Exatamente. Ainda, né? No Brasil também vivemos uma questão de vácuo de poder grave. De lideranças. Na né? Rússia também é uma questão complicada, quase uma plutocracia no poder na Rússia. E, então isso é muito comum, faz parte deste momento de muita indefinição que vivem não só os países na perspectiva interna, como os países visto na perspectiva do sistema internacional contemporâneo. E acho que a Inglaterra está nisso também. Há um vácuo de decisão, falta de decisionismo político, e é muito grave, porque a população percebe. A política só existe para a população. Quando a população percebe este momento de indefinição, isso é muito grave. Com relação ao Brasil, a questão da saída da Inglaterra, vamos focar na Inglaterra, ela também não é tão definitiva, porque o Brasil tem uma linha de exportação e importação não tão relevante com relação à Inglaterra. Agora, é grave para o Brasil, porque quando ocorre um movimento importante como esse, você gera maior instabilidade do ponto de vista, por exemplo, das finanças internacionais. A Inglaterra era e é ainda um importante exportador e importador de serviços financeiros, né? Um centro financeiro fundamental para as finanças corporativas internacionais, por exemplo. Então, quando acontece isso, o investidor internacional percebe que talvez o Brasil não seja o melhor país para o investimento indireto ou investimento direto. E nós estamos precisando do investimento direto, ou pelo menos do investimento indireto, que é em papéis do governo, por exemplo, para que nós possamos equilibrar melhor nosso balanço de pagamentos. O Brasil vive uma situação de crise, de estagnação econômica, precisa do investimento direto ou indireto. Com a saída da Inglaterra, com esta movimentação de difícil previsibilidade na União Europeia, aumenta o grau de desconfiança dos investidores internacionais. Então, a saída da Inglaterra, a saída do Reino Unido da União Europeia é muito ruim para o Brasil na perspectiva do nível de confiança dos investidores internacionais, sejam norte-americanos, chineses, sul-americanos. Né? Bom, a gente pensando sobre todo o fator do ineditismo, né, dessa saída, nenhum país antes votou em sair. Na verdade, tem até uma disputa, vários países querendo entrar na União Europeia, seria o primeiro Reino Unido a sair, e fica essas questões a serem definidas não só em relação aos negócios, como também à moradia, né? A gente sabe que tem muitos britânicos que moram em outros países da União Europeia, na Espanha, principalmente, muitos aposentados que acabam saindo em busca do sol, né? Saem do frio da Grã-Bretanha, vão em busca do sol da Espanha, de Portugal. E também tem muitos brasileiros com passaporte europeu que moram no Reino Unido. Como é que fica essa situação até se definindo? Muda alguma coisa agora? Ou como é que a gente pode prever uma mudança para esses cidadãos, para os brasileiros principalmente, Ana? Bom, enquanto não se efetivar a saída, nada muda. Bom, em relação aos europeus que estão no Reino Unido, eles já não gozavam da questão da livre circulação. Eles já tinham que apresentar passaporte e documentos, os brasileiros. Então, a questão da livre circulação continua no mesmo, porque eles já não participavam. Eu acredito que eles vão acirrar mais ainda a questão das fronteiras externas, porque a grande bandeira que eles levantaram, além da bandeira econômica, é a questão migratória.
depois do referendo, houve um aumento da xenofobia, houve um aumento da sociedade falando que não queriam os imigrantes. Então, eu acredito que a vida social dos imigrantes fique complicada pela questão da xenofobia. Eu não vislumbro por parte do governo algo que leve essas pessoas a saírem do Reino Unido, tá? Mas eu acredito que a política de fronteiras fique mais acirrada a fim de evitar novos fluxos entrando. Lembrando que, apesar do Reino Unido ele não fazer parte da livre circulação, ele faz parte da política migratória comum, que é de esfera da União Europeia. E nessa política migratória de asilo comum, há uma convenção adicional que é para refugiados, que é a Convenção de Dublin, e essa convenção ela vai ao encontro da Convenção de 1951. Então, a Inglaterra, mediante essa crise de refugiados, ela teve que admitir refugiados. E isso levou a população a se perguntar: por que nós temos que aceitar esses refugiados? Estamos perdendo a nossa soberania, nós estamos perdendo um papel de protagonismo quando estamos dentro desse bloco. Bom, é uma questão delicada, né? A questão migratória, que na verdade é muito sensível, aí é toda uma discussão. Inclusive, durante a campanha foram levantados dados aí de que a população de cidadãos europeus que moraria no Reino Unido estaria pegando os empregos dos britânicos. Na verdade, há uma contestação sobre esses dados, de fato, o tipo de emprego que os europeus estariam tendo. Eu sei que a gente poderia seguir o resto da tarde conversando, nosso tempo voou no programa de hoje, mas eu quero só pontuar duas questões rapidamente antes de a gente encerrar. Primeiramente, quando se fala, né, que a União Europeia é um dos blocos mais bem-sucedidos, um exemplo, até o próprio Itamaraty já mencionou isso pode afetar de alguma forma a estrutura ou mesmo desestabilizar outros blocos como o Mercosul, como outros convênios de países, Niemeyer? Eu acho que sim. O Mercosul ainda é uma união aduaneira imperfeita, está na segunda fase da integração e vai mal o Mercosul. Então pode ser um bom laboratório para mostrar que o Mercosul tem que ser repensado. Todo bloco de integração ele pode aprofundar suas regras e aumentar o número dos seus participantes, alargar e convidar novos participantes. A União Europeia estava nesse processo na fase da União, inclusive indo para o leste europeu, buscando novos participantes. O Mercosul não aprofundou suas normas do ponto de vista da integração, tem problemas, é uma união aduaneira imperfeita e também não consegue atrair novos membros. Chile, por exemplo, hoje está muito mais próximo dos Estados Unidos, um acordo bilateral de comércio, do que dentro do Mercosul. E é das economias da região que mais cresce, né? O NAFTA foi construído na década de 90 para que fosse apenas um bloco, para que pudesse haver uma cooperação econômica e industrial entre Estados Unidos e México. Não acredito o NAFTA buscando atingir o nível de união, isso nem interessa aos Estados Unidos, que é um agente hegemônico dentro do bloco. Então, me parece que a questão da União Europeia vai fazer com que os países que estão num processo de consolidação dos seus blocos econômicos respectivos comecem a questionar até que ponto atingir a integração. Se vale a pena ficar apenas no mercado comum, na união aduaneira, se é complicado ter uma tarifa externa comum para o bloco, se é melhor ficar apenas como uma zona de livre comércio entre os membros do bloco. Muitos blocos foram criados por questões geopolíticas. O Mercosul é um deles, na minha opinião. A decisão da criação do Mercosul foi muito mais para aproximar a Argentina e Brasil, que tinham um histórico de conflito, inclusive. Então, me parece que essa questão da União Europeia vai fazer com que países questionem o processo de integração regional tradicional. Muito bem. Antes de a gente encerrar, rapidinho, Ana, você mencionou que pode haver aí uma decisão reversa. Você acredita, de fato, que isso pode acontecer? Que o Brexit pode não acontecer no fim? Bom, nós temos que observar primeiramente, quem será o substituto do Cameron, quem será o novo primeiro-ministro britânico. Próximo primeiro-ministro. Então, a gente tem a Theresa May, que ela é favorável pela permanência da União Europeia, mas ela se coloca numa postura altamente democrática em que ela diz que ela aceita o futuro que vier. Então, se houve um referendo e se isso se efetivar, ela tem que cumprir, porque a soberania reside no povo. E nós temos, em segundo lugar, que é a Liz
acho que é Lindsay o nome dela, se eu não me engano. E ela é a favor do Brexit. Então, temos que perceber qual é a postura desse primeiro-ministro, mas a postura do parlamento britânico é pela permanência da União Europeia no bloco. Então pode haver um conflito ainda. Da Inglaterra na União Europeia, desculpa. Neymar, acredita na reversão de Brexit ou... Penso que não. Eu acho que pagaram para ver, agora os europeus vão querer ir até o fim. Porque a gente tem que analisar do ponto de vista político e de longo prazo, que talvez para a França e a Alemanha, sem a Inglaterra, fique mais fácil de desenvolver uma agenda, e aí de muito longo prazo, mais no campo da política internacional e da estratégia, dos desenhos estratégicos do mundo contemporâneo, de confrontação dos interesses norte-americanos, principalmente dos interesses norte-americanos. Agora, há um projeto de aproximação dos Estados Unidos e União Europeia do ponto de vista do comércio. E esse é outro ponto importante. Como vai ficar esse projeto? Obama vai sair, não sei como Hillary ou Trump iriam tocar um projeto como esse. Mas eles vão perceber algum benefício, os europeus vão perceber algum benefício da saída da Inglaterra. Um dos benefícios é um posicionamento, um fortalecimento das posições de França e Alemanha. Agora, França e Alemanha também competem dentro da União Europeia. Por isso que talvez os países europeus questionem, além de França e Alemanha, questionem o próprio projeto europeu. E aí que é o risco. Um projeto muito consolidado pode ter o começo do fim, começar a se pensar a reconstrução europeia numa outra perspectiva. Muito bem, a gente tem que acompanhar aí os episódios, os próximos capítulos dessa história. Só mostrar para você de casa aí 2 sites para você que quer buscar outras informações sobre esse assunto. Primeiramente, a fonte oficial aí, querendo ou não, da imprensa britânica, também aqui no Brasil, é o site da BBC em português. Você pode ter aí não só notícias da Grã-Bretanha, do Reino Unido, como também aqui do Brasil, falando da nossa política e muito mais. Então, o site da BBC está aí para você. E ainda as posições oficiais do nosso governo federal em relação a, inclusive aqui a nota que eu mencionei, está publicada aqui no site do itamaraty.gov.br. Tempo estouradíssimo, Neymar e Eliana, muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Um prazer, um abraço a todos. Você de casa, não esqueça a conexão de segunda a sexta aqui na tela do Futura, nos horários que estão aqui embaixo, o nosso site também, qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra lá no futura.org.br. Um abraço e até a próxima.